Paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 6, cujo título é O Nascimento de Isaac. Então, gostaria que os irmãos aí pegassem a sua lição, a sua Bíblia, e vamos estar aqui meditando um pouquinho neste tema, neste assunto muito profundo, muito riquíssimo para a nossa vida espiritual e o nosso aprendizado. O nascimento de Isaac. Texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da volta, e Sara terá um filho. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto. Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então, temos aqui a leitura bíblica em classe, onde nós podemos aqui fazer leitura junto, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1 até o 7, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar com a sua lição ou com a sua Bíblia. Gênesis capítulo 21, versículo 1 até o 7, que diz assim. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasce Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Queridos, aqui neste tema, nós temos aqui alguns objetivos apresentados por esta lição. E o primeiro objetivo aqui é mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Tá? Segundo objetivo que essa lição nos ensina é a refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E o terceiro objetivo é expor aqui a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Então aqui nós vemos nesse tema o nascimento de Isaque, né? Que para Deus nada é impossível. Nessa lição, a introdução diz o seguinte. Nessa lição veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Então aqui, para Deus, nada é impossível. Em sua onipotência, aqui diz Strong que ele pode fazer tudo o que ele quer, mas não quer fazer tudo o que ele pode. No caso de Abraão, mesmo sendo a sua esposa estéril,
E ele, em idade muito avançada, Deus lhe prometeu que faria dele uma grande nação, como diz em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Então aqui a promessa semelhante, Deus fez a Sarai, quando mudou seu nome para Sara, né? Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 16, aonde diz: porque eu hei de abençoar, né? E te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 anos aproximadamente, o que parecia impossível na ordem natural das coisas, aconteceu. O texto bíblico diz que Deus a visitou e fez o que lhe prometera. Gênesis 21 e capítulo 21, versículo 1 e 2, ali diz: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então, num dia ou numa noite, Abraão e Sarai tiveram relações, mesmo em idade tão avançada. Passados alguns dias, ela deve ter dito ao marido: Abraão, meu querido marido, estou sentindo algo diferente. E Abraão deve ter lhe dito: querida, deve ser, pois Deus não falha. Ele cumpre sua palavra de modo infalível. Prepara-se, você vai ser mãe. Então, aqui nós vemos que não demorou muito, o ventre de Sara começou a crescer, chamando a atenção de seus familiares e, quem sabe, dos vizinhos. Alguns devem ter pensado que poderia ser alguma enfermidade, mas os dias passavam e o ventre dela assumia proporções maiores. A notícia ali agora foi se espalhando. Alguém deve ter dito: não acredito que uma idosa de 90 anos, casada com um idoso de 100 anos, possa ter filhos. E Sara também já se revelava descrente, né? Foi um fato muito estranho para todos os que tomaram conhecimento de sua gravidez. Mesmo ali que fosse nos dias atuais, certamente seria uma notícia extraordinária em todos os meios de comunicação, especialmente na televisão ou nas redes sociais, né? 9 meses agora se passaram, 9 meses depois, não sabemos em que parte do dia, se pela manhã ou à tarde ou durante a noite, ouviu-se ali o choro de criança recém-nascida na tenda de Abraão. Então, admirada e feliz, ela disse, lá em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7, Deus me tem feito rir, ou riso, né? E todo aquele que ouvir, se irá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Mesmo sem qualquer meio de comunicação, a inusitada notícia se espalhou. As pessoas provavelmente diziam: incrível, Dona Sara, que era estéril, teve um filho com seu esposo de 100 anos. Incrível isso. Abraão, também feliz e grato a Deus, tomou todas as providências que lhe cabiam depois do nascimento do único e singular, né, da história de Israel. Como diz ali em Gênesis capítulo 21, versículo 3 e 4, ali diz: e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou
o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então, aqui nós vemos, né, essa introdução. Agora, no primeiro tópico desta lição, nos encontramos aqui as consequências da impaciência de Sara. Aqui nós vemos que Deus visitou Sara. Deus visitou Sara. No certo tempo, Deus visitou Sara e cumpriu sua promessa de que lhe daria um filho. Então, com 90 anos de idade, ela concebeu e teve um filho. Não podemos aqui imaginar a alegria daquele casal idoso. Abraão já completara 100 anos quando o filho da promessa nasceu, lá em Gênesis 21:5, né? Poucos na época do Antigo Testamento foram trazidos ao mundo com tanta expectativa como o próprio Isaac. Não por causa de nenhuma eminência a qual ele devesse chegar, mas porque ele deveria ser, nesse mesmo aspecto ali, um tipo de Cristo. Aquela semente que o Senhor Deus tinha prometido por tanto tempo, né? E os homens santos tinham esperado ali por tanto tempo. Então, temos aqui a impaciência de Sara. No primeiro ponto, nós vemos as providências de Abraão. Aqui na lição diz o nascimento e o nome do filho da promessa. Vamos ler na lição? Primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho, porque teria ele dado esse nome. Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso. Então, certamente porque ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava ali riso, né? Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, e Sara de igual modo também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontrava. Então aqui a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome do seu filho conforme Deus havia instruído ali em Gênesis capítulo 17, versículo 19, né? Gênesis 17 e 19. Onde fala ali, Gênesis capítulo 21, quando Abraão dá o nome, né? E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então, Isaque no hebraico, como nós vemos aqui, significa riso. Certamente porque antes da situação da sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso. Então Abraão riu-se, como fala lá em Gênesis capítulo 17, versículos 17, e também Sara, de igual modo, né, também se riu, como a lição nos apresenta aqui, com a ideia ali prometida por Deus, né, de que seria mãe aos 90 anos, como diz Gênesis 18, 12 ao 14. Então, Isaac nasceu de acordo com a promessa de Deus, e o Senhor visitou Sara em misericórdia, como havia dito. Observe que nenhuma palavra de Deus cairá por terra, pois ele é fiel ao que prometeu. E a fidelidade de Deus é o sustento e o suporte da fé do seu povo. Então, a segunda providência de Abraão foi circuncidar Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 4, ali diz: e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então, olha só que interessante. Como já vimos, a circuncisão foi o sinal visível, exigido por Deus para todo macho aos 8 dias de nascido.
Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 14. O velho patriarca tinha consciência do grande significado do pacto que Deus fizera com ele e com sua esposa. E a circuncisão era uma marca para toda a vida. Então, aqui nós temos esse primeiro ponto. No segundo ponto, nós temos aqui Ismael zomba de Isaac. Vamos ler na lição? Ali diz o seguinte: mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Então, naquela ocasião, quando Abraão aceitou ali essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Aqui nós vemos que, mais uma vez, Sara provou, de resultados negativos de sua proposta carnal de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou aquele arranjo, começaram os problemas ali naquela família. Agar menosprezou sua senhora, quem sabe ali criticando-a por ser estéril, enquanto ela era fértil e dera o filho, ali o primeiro filho, Abraão, Anos depois, quando Sara foi visitada ali por Deus e lhe concedeu dar à luz Isaac, Ismael também menosprezava Isaac, tá? No segundo ponto, aqui no terceiro ponto da lição, diz: Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A lição diz o seguinte: a convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Ali diz: deita fora esta serva e o seu filho. Então, aqui nós temos algo interessante. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre as duas famílias, a de Sara e a de Agar, tornou-se insuportável. Tudo indica que o clima de críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentava a cada dia. Assim, Sara não suportava mais aquele constrangimento. Quando a Bíblia fala ali em Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 10, ali diz: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Então aqui nós vemos a Sara pedindo a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de casa. Agora o segundo tópico da lição, ali diz a expulsão de Agar e Ismael. Abraão tem que tomar uma decisão. Aqui nós vemos o conflito, ou os conflitos e constrangimentos resultantes da decisão de Sara por ter dado aqui a serva egípcia como esposa secundária, não foi poucos, O auge dessa situação ocorreu quando Sara pediu ao esposo para
expulsar Agar e Ismael de sua casa. Olha o que diz aqui o primeiro ponto do segundo tópico desta lição. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Olha só que interessante. Depois que Isaac cresceu, como diz ali Gênesis capítulo 21, versículo 8, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Naquele tempo a mãe dava de mamar, como diz a lição, até a idade de 3 a 5 anos, né? Segundo historiadores. E era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara, né, deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, como diz a lição, mas era por engano. Por engano por quê, pastor? Porque nós vemos aqui no ponto 2, a zombaria. Que zombaria era essa? Vamos ler a lição? O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filha. Então, aqui no texto de Gênesis capítulo 21, versículo 10 e 11 diz: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Então foi muito difícil para Abraão ouvir o pedido de Sara para mandar embora Agar e seu primeiro filho. Tá? Agora vemos aqui a tristeza de Abraão, que é o terceiro ponto do segundo tópico. Vamos ler na lição? Imagina como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Aqui, Deus, que tudo vê e tudo sabe, falou com Abraão. Nós vemos aqui Deus confortar Abraão. Deus fala com Abraão no momento de grande tristeza ao imaginar ver seu filho lançado fora de casa. A Bíblia diz em Gênesis 21, 12, 13: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente também. Então Deus, vendo o desespero do servo, né, Abraão, agiu não só como Deus, mas como o verdadeiro amigo de Abraão, mostrando que está no controle de tudo e também no controle de todos. Lhe disse que ouvisse a proposta de Sara, porque Isaque seria sua semente, e quem prometera fazer uma grande nação. Mas acrescentou que do filho dele com Agar faria uma nação também, porquanto era semente de Abraão, amigo de Deus, como fala Tiago, capítulo 2, versículo 23. No terceiro tópico, nós vemos Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Aqui vemos o despedimento de Agar e Ismael. Quando olhamos aqui
Agar e Ismael deixar a casa de Abraão, deve ter sido um dos momentos mais constrangedores para Abraão atender o pedido de Sara para despedir não só a serva egípcia, mas também, com dor na alma, ter que despedir seu querido filho primogênito, Ismael. Àquela altura, Ismael era um adolescente com idade entre 14 a 16 anos ali, né? A Bíblia não informa ali a sua idade, mas se nós for olhar a idade de Ismael ao ser despedido com sua mãe, não é registrada na Bíblia, mas na nossa opinião, ele tinha em torno ali de 14 anos aproximadamente. Nasceu quando Abraão tinha 86 anos, como diz Gênesis capítulo 16, versículo 15 a 16. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, como diz Gênesis 21 e 5. Então, há cerca de 45 opiniões sobre esse assunto, tá? Então, aqui nós vemos, né, aproximadamente, então, ali uns 14 a 16 anos. Abraão o despediu ali contra sua vontade, como diz Gênesis 21 e 11, porém o fez em obediência a Deus, que o confortou. Ele disse que atendesse a Sara, pois ele haveria de abençoar Ismael também, por serem a sua semente. Agora, no primeiro ponto, ali diz, Abraão despede Agar e Ismael. Olha o que a lição fala. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Foi um dia aqui muito triste para Abraão. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Aqui nós vemos que ele não deve ter dormido naquela noite. Imagina, né? Primeiro, Berseba, o deserto de Berseba. A cidade estava localizada ao sul de Israel. Daí, porque vez por outra se encontra na narrativa bíblica a expressão de Dan até Berseba, né? Que indica o fato que ocorria de norte ao sul. Em todo o território israelita, na região habitada pelas 12 tribos de Israel, Dan ficava ao norte de Israel, na fronteira com a Síria e o Líbano. Nos dias presentes, né, Berseba é a principal cidade da região do Negev, né, ao sul de Israel. Então, quando Samuel foi escolhido por Deus para substituir o sacerdote Eli, podemos ler, né, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava, né, confirmado por profeta do Senhor, tá? Lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 15, a frase de Dan até Berseba descreve o abrangimento da praga enviada por Deus, né, como castigo sobre o povo de Israel. Então, aqui nós vemos que durante aquela noite, sua mente estava inquieta, pensando em ter que ver sua esposa secundária, mãe do seu primogênito, ir embora com o seu filho. Sem ninguém para acompanhá-lo, sem proteção nenhuma, em direção ao deserto. Aqui a Bíblia não diz, né? Mas ele deve ter chorado muito antes ali aquela tão desagradável situação. No segundo ponto aqui da lição fala, Agar
e Ismael no deserto de Berseba. A lição diz: foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu fora um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a voz e chorou. Aqui foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa ali por Sara, com a concordância de Abraão, mas sob orientação de Deus. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram pão e um odre de água. Porém, Deus nunca prova alguém sem o propósito definido. Ismael era seu primogênito, era seu primeiro filho, com a qual alimentara tantos sonhos. Agora, expulsos de casa, saíram errante e adentraram no deserto de Berseba, ou Beer-Sheva, na língua hebraica. Não precisamos aqui de muita explicação para entender que a mãe e o filho se encontravam num lugar muito árido. Quando falamos de Berseba, Berseba no hebraico significa poço de juramento, em alusão ao juramento que Abimeleque fez com Abraão num pacto de não agressão, junto ali a um poço que os servos de Abraão cavaram, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 22 até o 31. Então, nós não precisamos de muita explicação para entender que a mãe e o filho se encontravam num lugar muito árido, com pouca ou pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. Então a temperatura num lugar assim alcança mais de 50 graus centígrados, gerando um calor intenso e insuportável. Agora, nós temos a misericórdia do Deus de Abraão. O pão e o odre de água não dariam para mais do que 1 ou 2 dias, a Bíblia diz. Quando olhamos a Bíblia falando, ali diz: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não vejo eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16. Aqui Agar sentiu o desespero. A água do odre acabou. Sua expectativa era a pior possível. A quem agora recorrer? Deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não o ver morrer de sede ao seu lado, E o versículo 16 ali diz: e levantou a sua voz e chorou. Quarto ponto aqui, terceiro ponto na lição, diz o seguinte: Deus ouviu a voz de Ismael. Somente, aqui diz a lição, somente Agar poderia ouvir a sua própria voz.
o seu clamor e a sua voz e a voz do menino. Mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Queridos, somente Agar poderia ouvir a sua própria voz. Como a lição diz, Deus, o Deus de Abraão, aqui que não dorme nem cochila, como fala Salmo 121:4. Ele ouviu dos céus o choro lastimoso de Ismael, que olhava para sua mãe, aflita sem poder fazer nada em seu favor. Talvez pensou que o fim era chegado, mas Deus chegou com a resposta. Quando a Bíblia diz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-te pela mão, e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o moço, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Agora, cumpriu-se o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Então aqui, Agar jamais esperava uma providência para mudar a tristeza e perigosa situação em que for obrigada a viver ao lado de seu filho. Mas por amor a Abraão e de sua semente, o Altíssimo chegou com conforto, amor e proteção. Ele ouviu a voz do menino, na verdade, um adolescente. Além de ouvir a voz de Ismael, o anjo de Deus mandou a providência mais urgente. Providenciou água para ambos. Agar ali viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E deve ter bebido também, né? Então, Deus não apenas os socorreu na aflição em que se encontrava, mas lhe repetiu a promessa feita a Abraão. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. Gênesis 21:18. Então, nem Ismael nem Agar morreram no deserto de Berseba. Ismael, como diz a Bíblia em Gênesis 21, versículo 20 e 21, ali diz, cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Tá? Vamos para a conclusão? A conclusão diz bem assim, ó. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas promessas, suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E estendeu sua promessa à sua descendência, e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho. Então o Deus de Abraão é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. É o Deus fiel cujas palavras e promessas jamais pode falhar.
Quando olhamos para o Antigo Testamento, ele disse ao profeta Jeremias, lá, capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando Deus faz uma promessa, ele controla todas as circunstâncias para que nada escape a seu controle divino. Queiram, né, ou não, os homens creiam ou não creiam, suas palavras hão de se cumprir. Deus prometera a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua semente ou à sua descendência. E o fez. De Abraão veio Isaque, e desde que depois se chamou Israel, dos quais se formou a grande nação de Israel. País pequeno em extensão geográfica, mas grande em importância geopolítica, histórica e profeta. Amém? Vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: quem escolheu o nome de Isaque e qual o seu significado? Resposta: foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis 17, 19. Isaque no hebraico significa riso. Tá? Segunda questão: de acordo com a lição, qual foi a segunda providência de Abraão depois do nascimento de Isaque? Resposta: a segunda providência de Abraão foi circuncidar Isaque. Terceira questão: o que fez Abraão para comemorar o desmame de Isaque? Resposta: Abraão fez um grande banquete. Quarta questão: o que Abraão ofereceu a Agar antes de ela e seu filho deixarem a sua casa? Resposta: ele tomou pão e um odre de água. Quinta e última questão: para onde foi Agar e Ismael ao saírem da casa de Abraão? Resposta: foram para o deserto de Parã, né? Gênesis 21, 17 até o 21. E aqui nós finalizamos mais esta lição de número 6, tá? Do segundo trimestre de 2026. Convido você a estar se inscrevendo aqui em nossos canal, também deixando o seu comentário, ativando o sininho, curtindo e compartilhando, para que você venha aí a receber mais e mais aí conteúdos teológicos e subsídios teológicos doutrinários da palavra do Senhor. Amém? Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta aula, por mais este assunto, esta matéria, Pai, aqui explanada neste poucos minutos. Pai, venha abençoar a cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada ouvinte, Senhor, que o Espírito Santo venha direcionar esta palavra a cada coração, Senhor. Ali fazer morada e ali trabalhar, meu Deus querido, para que nós possamos crer, Senhor, crer que Tu vela pela Tua palavra para cumprir. As Tuas promessas, Senhor, elas não serão frustradas. Deus abençoa cada um, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.